Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Iso. Aqui é o Luke. Nintacon na área. E eu sou o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, todo mundo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo em ordem. Esse é o de número 270. Estamos aqui no Mangá ao Quadrado, num quadro... O que você tá rindo aí já? Que eu achei que era um número mais significativo, mas 270 é um número meio que qualquer. Mas é um número redondinho. Redondo. É múltiplo de 10, tá? Sim, No sistema decimal ele é relativamente relevante. Esse episódio é, em algum nível, uma sequência, dois outros episódios que a gente já teve, que é o de opinião impopular, né? No podcast de opinião impopular, fácil de entender. A gente chegava aqui, cada um dava a sua opinião impopular em relação aos mangás, né? Ou pelo menos uma opinião impopular pros hipsters, né? Não era, sei lá, Cavaleiros Zodíacos é ruim, por exemplo, né? E todo mundo ficava bravo e essa era a dinâmica do programa. Agora, dito isso, a gente veio aqui fazer dessa vez o que talvez vai ser o programa impopular para os ouvintes do Mangá ao Quadrado, que é ter que escutar a gente dando as nossas opiniões populares, né? Que miséria é essa, Estranho? Subvertendo expectativas. A gente quer reafirmar o senso comum que às vezes acerta. O senso comum às vezes tá certo. Eu duvido. Vai ser os hipster ouvir. Deixa eu ver o que essa galera diferentona faz. Todo bando de enorme. Eu acho que essa vai ser uma bela oportunidade pra eu redimir minha última participação aqui, onde eu rasguei seda pra Toriko na maior cara de pau. É verdade. Essa, inclusive, é uma opinião popular sobre o Ao Quadrado que os participantes só fingem ser hipsters. No final, eles adoram coisas populares. Nossa. Essa é a opinião popular do público, da gente. O Estranho é o que tá menos lendo coisa da Jump, ele tá lendo tipo uns 7 mangás da revista. Sim, vergonhoso. Eu tô lendo nenhum, na verdade, mas mas se você não lê coisa em andamento, então você não conta. Eu não conto. Só gostaria de citar que essa nossa line-up, inclusive, é a mesma line-up do Opiniões Populares 2. Então a gente tá aqui pra... Olha só. Programa Espelho. Eu queria falar que eu fui veementemente contra esse episódio, porque a minha única personalidade é ter opinião impopular, então eu não sei o que vai ser de mim depois dessa desconstrução. Mas acho que a gente vai descobrir, né? Olha, mas eu admito que quando eu tava preparando aqui as minhas opiniões populares pra separar pro programa, eu percebi que eu tive muito mais dificuldade de listar elas do que as impopulares. Mas é difícil aceitar o senso comum. Mas quando você abre o coração, ele vem. Sim. Tá, ok. Eu ainda não tenho muita certeza, provavelmente o ouvinte também não, de como vai funcionar esse programa. Então, você que deu a ideia, Estranho, começa você, me dá uma opinião popular, vai. Olha, uma opinião popular que na verdade foi exatamente ouvindo um podcast antigo, porque eu tô reouvindo nossos podcasts desde o começo. Uhum. E eu fui reouvindo um podcast antigo que me veio esse sentimento e me deu a ideia para esse podcast. E o sentimento era que Death Note, de fato, revolucionou o mundo dos mangás e a forma como é feito o mangá na Shonen Jump. E é muito bom. Tipo, é um bom mangá. É um bom mangá, eu concordo. Assim, tipo, não vou nem fazer um... É um bom mangá, É muito bom. Eu tô disposto a dizer que é um mangá muito bom até. Sim. Eu não sei o quanto eu concordo com a parte evolucionar. Eu não sei o quanto o Death Note só não fez um puta sucesso, mas eu concordo. Death Note é muito bom. Death Note, eu não tenho nenhum problema com o mangá. Foi uma leitura muito prazerosa. Eu acho que eu já até reli algumas vezes durante a minha vida. Sim, Death Note é até estranho, porque eu não acho os mangakas muito bons, mas eu acho que eles acertaram em cheio. É que teve aquela teoria uma vez que eu acho que foi o Estranho que mencionou que o Death Note foi uma cagada.
Saiu sem querer. Saiu sem querer. É completamente acidental. É uma tempestade perfeita ali. Mas isso não tira o mérito de ser um mangá bom. Porque é bom Sim. Eu acho uma boa série. Tem muito tempo que eu não revisito. Mas é uma boa série. Mas eu queria fazer o adendo também popular, negativo do mangá, que de fato a segunda parte é um pouco abaixo. Ela é abaixo. Né? Ela é pior que a primeira parte. Ela é boa o suficiente pra falar, o mangá não é ruim, mas ela é a pior metade. Embora eu acho que o final seja muito bom. O volume final de Death Note é o final certo do mangá. Ele fecha bem. Ele fecha exatamente a história que ele precisava. Do jeito que precisava, prometeu e entregou. Que é um milagre, né? Que saiu da mão do Oba isso, mas... Ele é o que eu considero um final perfeito, que é o final que termina o que o começo começou. Não é aquele mangá que muda de assunto, aí fecha o segundo assunto no fim do mangá. Tipo por exemplo, se Dragon Ball acabasse na saga Freeza. Que estaria fechando todo o conflito de Namek, que não eram os conflitos. Não. Death Note fecha o que o primeiro capítulo começou. E isso pra mim é o final perfeito. O ciclo se fecha bem. Eu tenho a impressão que essa é uma opinião impopular. Eu acho que a maioria das pessoas fala que Death Note depois da metade estraga. Existe um espectro de uma opinião espontânea que é o mangá tinha que ter acabado na morte do Eren. Todo mundo já ouviu alguém falar isso. Já ouvi essa opinião, eu não vou. Essa popular eu não populei, não. Essa eu também não concordo, não. Essa eu não vou tancar, não. Mas é muito bom, é muito bom. Boa opinião aí. Ninta, me dá uma opinião impopular aí, vai. Popular. Eu não consigo. O judeu não consegue, é contra tudo que ele acredita. Fora do vocabulário dele. Não consigo. Então, eu vou trazer uma aqui. É senso comum, mas é um senso comum que se criou meio que em volta de um mito ao invés de experiências, eu vejo pelo menos assim, que é sobre um artista. Osamu Tezuka é, de fato, um dos mangakas mais interessantes que teve nessa mídia. Caraca, eu vou tirar um print aqui que eu tenho exatamente essa frase aqui. Tezuka de fato... Só que eu coloquei, Tezuka de fato é o deus dos mangás. Mas prossiga seu raciocínio. Eu não ia puxar essa alcunha, né, do deus do mangá, porque tem uma anedota de como isso surgiu que eu acho meio paia. Sim, não conheço essa anedota, não. Talvez o ouvinte também não. Eu gostaria de saber. Eu também não conheço. Eu não sei da veracidade dela, né, mas eu já ouvi dizer que isso deve ter sido no final dos anos 50, começo dos anos 60. O Shotaro Shinomori estava em grande ascensão, né? O Kamen Rider, Cyborg 009... E os jornais da época estavam noticiando o Shinomori como o rei do mangá, não sei o quê. E ele já era de uma geração posterior ao do Tezuka, né? Aí dizem que numa festa que os caras se encontravam, né? O Tezuka e o Shinomori já se conheciam. Aí o Tezuka, competitivo como ele era, apontou pro Shinomori assim, mais novo que ele. Não, se você é o rei do mangá, eu sou o quê então? Aí o Shinomori meio sem graça, assim, tímido, Deus... E o Tezuka saiu de lá todo pimposo, né? Massageou o ego dele ali, que precisava ter feito. E acho que foi daí, né, que nasceu. Que muita gente que disse que foi isso que aconteceu. Se não foi isso que aconteceu, eu não acredito. Eu acredito que isso aconteceu exatamente desse jeito. É divertida. Essa é a minha verdade a partir de agora. É uma história fascinante. Mas agora, sobre a fama, né, que o Tezuka tem por aí, é que muita gente sempre ouve, né? Deus do mangá isso, Deus do mangá aquilo. Só que acho que as pessoas muito celebram Tezuka, mas pouco se lê de fato Tezuka. Isso é uma verdade absoluta, assim. Para realmente confirmar se esse senso comum de fato, tem um fundamento. E eu acho que tem. Eu já li até um bocadinho de coisa do Tezuka. E acho que quase tudo dele que eu experimentei, assim, saí bem satisfeito. Eu tenho uma experiência ok, não é tão ampla, porque a carreira dele é muito ampla, mas eu acho que a grande questão é que, independente até de qualidade, porque há qualidade, mas independente de qualidade, só o fato de a gente estar aqui nesse grupo de pessoas que a maioria não leu muitas coisas do Tezuka. Se eu falar pra vocês falarem 6 mangás do Tezuka, vocês vão saber. 6 mangás do Tezuka. Sim, sem dúvida. Facilmente. Eu consigo. Facilmente. Vocês não sabem 6 mangás do Shotaro Shinomori. Não. O Ninta vai saber. O Ninta é outro... Mas as poucas coisas que eu li do Tezuka, assim, tem algumas coisas bem mais antigas que não são boas, como Metrópolis eu não gosto. Mas até eu tenho um mangá antigão dele que saiu nos Estados Unidos quando dava pra comprar importado, que é The Mysterious Underground Man, alguma coisa assim. É uma edição bonitinha. E, tipo, é super tonto.
mas pra época que saiu é um absurdo a história, sabe? Tipo, em termos de qualidade narrativa, de quadrinização. Nem existia conceito de quadrinização e o cara fazia aquilo, sabe? Eu acho interessante ver A Ilha do Tesouro dele, que até saiu no Brasil uns anos atrás. Do final dos anos 40 isso, e tu já vê que tem uma experimentação ali muito diferente do que já existia de quadrinho no Japão naquela época, né? Sim. O cara moldou mesmo o mercado dos mangás. É fascinante. Ele não só moldou, mas ele teve que se reinventar muito ao longo das décadas que ele foi ativo, né? Sim. Exato, é isso que eu ia falar, inclusive, porque ele é tão... Não só como ele moldou, como ele soube se moldar à época, né? Então, tipo, sei lá, o movimento lá do Gekiga não foi iniciado com ele, mas ele escreveu quadrinhos adultos. Ele fez parte, sabe? E é fascinante quando você compara ele com os mangakas até contemporâneos que a gente tem e que estão escrevendo há muito tempo, sabe? Então, grandes ícones, sabe? Tipo, sei lá, não é o melhor exemplo, mas sei lá, o que me veio à cabeça aqui, não acredito que eu esqueci o nome do Zé de Dragon Ball. Akira Toriyama. O cara escreveu um mangá e só, sabe? E mesmo os outros... Na verdade. Bom, ele escreveu... Dois e um monte de negocinho. E um monte de negócio, mas tipo, ele nunca se reinventou, né? E outros autores, mesmo os que publicam outros mangás, poucos têm essa mesma variância histórica, sabe? No estilo e nas coisas que eles escrevem. A evolução, né? A maioria que fez sucesso muito, muito lá atrás tá fazendo um mangá meio que parecido ainda. Tipo, o cara do Hokuto no Ken tá literalmente fazendo o Hokuto no Ken até hoje. Cavaleiro Zodíaco, literalmente Cavaleiro Zodíaco. Kurumada não consegue largar o osso do Cavaleiro Zodíaco. Ele quer, mas ele não consegue. Ele não consegue. É claro, sei lá, a gente fez várias mangagrafias aqui que a gente vê autores se reinventando, né? Sei lá, Uruya, o Matsumoto. Eu só faço o parênteses do Toriyama porque eu acho que ele acidentalmente se reinventou, se arrependeu e voltou atrás. Porque ele, sem querer, criou um gênero relativamente novo que não tem nem um pouco sintonia com o que ele gosta de escrever, que é o Battle Shonen. Bom. Ele transformou um gag no Battle Shonen, mudou a Jump e falou: eu nunca mais vou escrever o Battle Shonen na vida, voltou a escrever gag. O Tezuka eu acho interessante porque ele, ao longo desses, sei lá, 40, 50 anos de carreira que ele teve, acho que não chegou a isso tudo não, mas chegou perto. Ele teve uma variedade muito impressionante de temas, de tipos de história para todo tipo de público. Praticamente todo gênero imaginável o cara escreveu. Ficção científica, romance, drama, suspense, aventura. Comédia romântica, tudo. Não, nossa. Eu tô pensando nisso. O mangaka que a gente fez, o mangaka que fez esses dias, dá pra dizer que ele fez vários gêneros, que é, sei lá, o Taiyo Matsumoto. Eu ainda acho que ele se prendeu muito mais do que o Tezuka se prendeu durante a carreira dele. Porque ele foi pra muito lado diferente. É realmente fascinante. Eu acho que não tem comparação quase com mangaka que passou tantos anos e fazendo tantas coisas diferentes. Sim. Até porque não tinha muitas das coisas, então qualquer coisa que saísse acabava sendo um pouco diferente naquela época, que ele tava meio que criando muito. E o Tezuka ele teve que se reinventar muito porque a geração seguinte tava alcançando ele, né? A geração seguinte, o Mitsuteru Yokoyama, o Shotaro Shinomori, por aí vai. E pra ele não ficar pra trás, né? Porque se ele bobeasse ali, o pessoal ia superar ele rápido. Sim. E tá lançando mangá até hoje aí, ó. Inteligência artificial do Tezuka lançando mangá. A gente tem que gravar um podcast do Tezuka um dia, não sei como, mas ele vai ter que ler, né? Difícil, mas a gente, vai ser difícil, mas a gente pode tentar. Faz uma seleção aí, os melhores. Já esteve nos planos por muito tempo, eu lembro. Sei. Ia rolar talvez uma mangagrafia parte 1. A gente pega uma década, sei lá, ou 5 anos. Não, enfim. Mas não é relevante ao ouvinte isso. Uma mistura de mangagrafia com reenquadrado? Talvez. Tem que ver isso aí. Não mês a mês. Eu não quero ler tanto Tezuka assim de uma vez. Mas quem quer? Todo mundo quer. Não, ninguém quer. Não, ninguém quer. Isso, você já que tá com a fala, me dá uma opinião popular sua, tô curioso. Deixa eu falar uma coisa então, que eu não sou a primeira, nem a segunda, nem a bilionésima pessoa, mas Slamdunk merece toda a bajulação que esse mangá já recebeu desde a sua criação. Essa tava anotada aqui. Digno de cada gota do hype. Ok. Essa eu concordo totalmente, em gênero no Brigrau. Eu achei que talvez alguém fosse lançar essa, mas eu queria ser eu a lançar essa, porque o ouvinte talvez não saiba, vocês sabem, todo mundo que fala comigo sabe que eu encho o saco, eu tenho um desgosto profundo
por mangá de esporte no geral. Uhum. Nunca foi um gênero fácil pra mim. E tentando não ser hipster, eu tento ler os mangá da moda, tentei ler Haikyuu e tudo, e eu não consigo gostar. E Slam sempre foi o estranho aqui porque eu gosto de Slam Dunk. Sim. Porque tem tudo que eu falo mal do gênero, mas ainda assim eu sinto lendo mangá. Eu leio e acho, pô, isso aqui é do caralho. Não. Porque ele tem o drama pessoal ali, ele tem a tragédia, ele tem a perseverança, ele tem as relações. Eu acho que ele tem um começo muito bom, Ked. Que ele me conquistou no literal primeiro capítulo. O Sakuragi é muito carismático. Aquela cena que ele essa é uma opinião impopular. Que o Sakuragi é carismático? Porque o mangá tem um começo muito bom. Aí eu virei impopular, então eu quebrei o podcast. Não, então eu não vou explicar o que eu gosto. Não é impopular. Eu acho que não é impopular, é controversa. Ok. É uma opinião disputada ainda. Mas, de verdade, a cena que ele tá querendo impressionar... Qual que é o nome da menina? Haruko. Haruko. E ele pega a bola de basquete, sai correndo sem bater porque ele não entende as regras, pra dar um slam dunk, bate a cabeça, cai no chão. Pra mim isso resume tudo que eu queria ler no mangá até dali em diante. Eu queria ver esse cara continuar tentando conquistar essa garota dessa forma. Essa opinião é tão popular, tão concordável, que eu nem sei o que comentar mais. É difícil adicionar. É slam dunk, né? O que eu vou adicionar é que eu tinha o mesmo pé atrás que o Iso com o mangá de esporte. E eu resolvi dar uma chance justamente pro Slam Dunk. Foi ele que me conquistou, assim, pro gênero. Abriu minha cabeça. Não que pro Iso tenha funcionado pro isso, né? Não funcionou nem um pouco. Porque a informação extra podcast é que, além de Slam Dunk, o Iso só gosta de um outro mangá de esporte e ninguém vai nunca adivinhar qual que é. Porque é aleatório. Não dá pra saber o que faz o Iso gostar das coisas. Principalmente nesse gênero. Vamos deixar pro ouvinte chutar. A gente pode contar aqui pro Ninta, mas vamos deixar o ouvinte chutar qual é o outro mangá de esporte que o Iso gosta. Ih, rapaz, qual que é? Boa escolha. Esse eu não li não, mas parece algo que eu iria adorar. Você ia adorar, Ninta. Esse é bom. Pode ser que seja bom, de fato, mas é completamente aleatório. Não, muito bom. Mas é uma escolha aleatória pro Iso decidir que esse é o outro mangá que funcionou pra ele. Não sou eu que escolho, não é assim que funciona. É literalmente o coração. É o coração. É o coração que diz. Eu queria gostar de tudo. Ler coisa que você gosta é divertido. Concordo. Tá, enfim. Luke, manda aí. Então, minha opinião, na verdade, ela é uma opinião senso comum pra cacete, mas não é uma opinião que as pessoas falam, porque é um mangá que ninguém leu. Elas só aceitaram que é essa opinião certa sobre o mangá, mas as pessoas têm que ler. Eu liguei em Pés de Calços esses dias, e eu acho que ele é um dos mangás mais importantes que o Japão já produziu. E ele é bom pra cacete. E realmente merece ter esse crédito, ter sido um dos primeiros mangás a ser traduzido pro ocidente, ter esse respaldo crítico e cultural que tem. É de fato impressionante. É uma leitura que, sei lá, eu acho que é quase obrigatória. Eu vou chegar a afirmar essa. E as pessoas deveriam ler, se elas gostam. Até o final? Porque eu sei que tem gente que dá uma cansadinha ali no meio. O último volume é um pouco mais ou menos, mas não faz diferença nenhuma pro todo, sinceramente. Eu tava conversando com o Luke mesmo em off uns dias atrás sobre isso daí. Eu imaginei que ele ia trazer isso e, de fato, eu concordo total com ele, cara. Eu acho até um absurdo que isso saiu na Shonen Jump nos anos 70, cara. Não faz nenhum sentido. Chama atenção. Sim. Eu não terminei de ler, eu comecei a ler a época da Conrad, aqueles volumes péssimos da Conrad, que estão aqui pra vender aqui em casa, inclusive, se alguém quiser. E aí eu comprei a versão da Conrad, e aí ele tá eternamente na minha lista de terminar de ler. Eu acho que eu li uns 3, 4 volumes. Agora eu tenho que voltar, ele é desde o começo, faz muito tempo que eu intervalei. Mas essa coisa de ficar puxando cada hora uma coleção diferente pra ler, eu nunca terminei ela. Eu preciso retomar. Vale bastante a pena, cara. Eu concordo com o Luke que no final ele parece que perde um pouco o gás, mas até aquele momento é excelente de cabo a rabo quase. Isso é uma leitura meio pesada, assim. Que é questão pra caralho. Eu lembro só disso, que era uma tragédia. Só assim, agora alguma coisa vai dar certo pra essa família. Não é possível. E não, nunca dá. É pesado. Não só isso também, que é muita informação, ele vai indo bem devagarinho. Tanto que eu demorei bastante pra terminar de ler ele até. Eu também demorei bastante, mas é justamente por isso que eu até concordo com o adjetivo específico de fato ter sido uma das produções culturais, pelo menos dentro de mangá, mais importantes do Japão mesmo, porque o comentário e, sei lá, a educação política que ele dá não é tão rasa assim não, no final das contas. Não, nem um pouco. Mas o que mais me surpreendeu, você não espera que esse mangá vá
atacar tão profundamente, tão incisivamente o próprio Japão, sabe? Ele não questiona, ele não esquece tudo o que aconteceu. Ele vai muito fundo em toda a questão sociopolítica, até antes do que acontece. O mangá tem um bom tempo, você sabe, é o mangá aqui sobre o resultado da bomba atômica, etc. Mas tem um volume inteiro sobre o que aconteceu antes e sobre o estado que o Japão estava e o que isso estava causando para as pessoas do Japão na guerra. E as cagadas que o Japão fez nesse processo todo, né? Sim, tem muito do mangá que é sobre como o Japão fudeu com a vida de todos os coreanos que estavam vivendo no Japão naquela época, por exemplo. Mostra também a parte da ocupação americana no Japão depois da guerra. Não é só a tragédia pela tragédia, tem todo o contexto político que fez ela acontecer. Dos Estados Unidos, do Japão, de todo o que aconteceu para chegar naquele ponto. E antes e depois. Mas acho que a informação que mais me fascina sobre ele é como que ele existiu na Jump naquela época. Assim, se bem que a Jump ela nasceu pra ser um negócio meio transgressor já, né? Tanto que a ideia era fazer uma revista nova. Teve aquele mangá do Nagai também, né? Que também foi. O Harente Gakuen. Nossa, o Harente Gakuen foi um absurdo quando você pensa nele. Tinha a história de coletânea de terror também nessa época na Jump, lá do Daijiro Morohoshi, que é o Yokai Hunter. Tinha umas coisas muito esquisitas se a gente for comparar com a grade atual da revista de uns 20 anos pra cá. É engraçado, pô. Eu não acho que realmente acho o Gen um negócio muito estranho de ter saído na Jump, mas ao mesmo tempo é fascinante porque ele tem um tom shonen na narrativa, só que ele é uma história muito pesada. Aí você vê o Gen, por exemplo, ele é um protagonista de shonen. E acho que isso é uma coisa do mangá que é interessante. Ele tem esse tom meio tipo brigão, meio determinado, etc. Que é divertido. Meio hot-blooded, assim, né? Totalmente hot-blooded. E eu gosto, acho que funciona muito bem. Eu fico imaginando como foi, tipo, a experiência de esperar toda semana pra ler Gen. Tipo, animadão. Tipo, deixa eu ler aqui, ó, a tragédia aqui, animadaço. Minha vida tá ruim, deixa eu ler essa tragédia aqui no metrô. Judeu, você não vai escapar, não. Esse podcast inteiro foi feito para dar uma opinião específica, mas eu vou guardar ela, ok? Vamos dar mais uma rodada, pelo menos. Uma opinião popular que eu tenho é que Yotsubato, eu acho que ainda hoje em dia ocupa o cargo, o espaço de o rei do Slice of Life. É quase insuperável para mim. A incrível competência de Yotsubato de contar e de fazer esse gênero em específico. E mesmo hoje em dia, ainda no volume 14 que ele tá, ele continua lançando capítulos melhores do que o que ele fez até agora, sabe? É impressionante. Não é tão comentado quanto deveria de ser, porque não é Chainsaw Man, né? Não é um negócio explosivo que todo mundo vai lá e vai postar uma imagem, mas é um absurdo presente que a gente tem como leitor de estar acompanhando o lançamento de Yotsubato, porque é outro nível esse mangá, sabe? Eu concordo plenamente. É um dos meus mangás favoritos. É um mangá que eu acho, tipo, completamente perfeito no que ele tá tentando fazer. Eu acho que não tem nada que chega perto disso. Chegam, tipo, a galera de Yokohama, Kaidashi Kikoda tá chorando aqui, né? Mas eu tô aqui, ó. Eu tô aqui observando. Eu tô aqui observando só. O que o Yotsuba faz não é o que o Yokohama faz. Tem semelhanças. É outra pegada. E eu acho que é muito bom. O Azuma é um quadrinista excelente, um narrador excelente. E ele conseguiu fazer essa história durar até hoje. E eu concordo. Os últimos capítulos teve alguns dos melhores capítulos do mangá inteiro. Sempre me deixa feliz quando tem um capítulo novo de Yotsubato. Foi esse ano ainda, o capítulo de caçar pedra na praia? Eu acho que foi no passado, mas era exatamente nesse que eu tava pensando. Foi o melhor capítulo do mangá inteiro pra mim, ali. E foi agora que aconteceu. Tá na disputa, definitivamente. Concordo. Eu acho o Yotsubato é muito... Eu adoro, assim, o pouquinho que eu li dele, coisa de uns 3 volumes. Mas, assim, já foi o suficiente pra eu ver o que tem de brilho nele. É tão bonito como ele é simples, ele abraça essa simplicidade de um jeito tão bonito. Uma história parecida com a que eu tenho, com a do Iso, é que eu nunca achava que eu ia ser muito de Slice of Life, assim, puro. Mas aí eu comecei a ler Yotsuba. Eu tinha lido o Yokohama já, eu tinha gostado, não tinha virado dos meus mangás favoritos, nem nada. Mas eu li Yotsuba e foi, tipo... Com 2 volumes eu já tava falando que era uma das melhores coisas que eu já tinha lido. Porque era tão agradável, era uma leitura tão deliciosa de se fazer. Desde o capítulo 1, sabe?
E só continua sendo assim até hoje. E no que tange Slice of Life, sei lá, ele não é um Slice of Life puro, porque não existe isso, né? Seria um conceito absurdo. Ele é meio comédia, mas até quando ele abandona a comédia e foca mesmo só no Slice of Life, que nem esse capítulo das pedras que a gente comentou, que realmente é pura contemplação, sabe? É tão maravilhoso, sabe? É um trabalho competente de arte, quadrinização e clima. Eu adoro o Yotsubato, ele merece todo o prestígio que tem mesmo. Eu acho até que merecia mais. Talvez, ok. Mais, é verdade, merece mais. Vamos fazer a volta ao contrário agora então, beleza? Vai ser você de novo, Luke. Aí, você vai pular o seu. É muito malandro. Não, mas não é duas vezes cara, eu. Não pode. Não, ninguém quer. Isso. Uma volta ao contrário. Vamos reiniciar. Ok, tá bom? Ok, vamos reiniciar. É que o judeu quer fechar com o dele. Sim, eu entendi. Falar duas vezes. Então, ele foi escolher uma nova ordem. Ele que falou a ordem ao contrário. O público sabe, o ouvinte sabe o que vai vir de mim. Vocês sabem o que vai vir de mim. Então vamos. Tô criando a expectativa aqui do podcast. Eu não tenho ideia do que vai vir do judeu. É só eu não recebi o memorando antes. Eu tenho mais de uma opção aqui na minha cabeça. Ok. Eu tenho aqui cravado, que eu tenho certeza o que vai ser. Bom, talvez não é tão óbvio quanto parece. Então começa você, estranho, de novo. Me diz uma opinião popular. Então, é porque eu acho que essa minha opinião popular pode dar brecha pra você falar da sua opinião popular. Mas, é que assim, é legal, né? Tipo, esses mangá psicológicos, mangá feel good... É da hora. Mas mangá da hora mesmo é mangá de porrada, né? Tipo, da hora pra caralho. Porra. Isso sim é gênero, por favor. Mangá é porrada, é isso que a gente gosta. Tipo, é legal, né? É legal você ver um Inyo Asano ali, né? É legal, mas porra, um socão bem dado na cara de um vilão, sabe? Um poderzinho que você fala, caralho, olha que poder da hora. Porra, isso é mangá, cara. Mangá é porrada. Uma das minhas era sobre isso, só que um aspecto um pouco mais específico do gênero. Eu não vou mentir. Manda bala. Fala isso. Eu tô perdendo essa opinião popular e eu não estou feliz no sentido hipster com isso. Eu tô em crise de identidade. Que os dois shonens recentes que eu não consegui empolgar nas lutas em nada, que foi tanto Kimetsu quanto Jujutsu, eu tava pensando, será que eu não gosto mais de ver gente lutar em mangá? Se não, do que eu vou gostar agora? Por quê? Porque eu quero sempre estar além dos Battle Shonen, mas eu não vou estar além das lutinhas com empolgação. Por que eu ainda tô nesse gênero? Eu tô em crise, de verdade. Eu não quero perder. Não, mas você gosta de Undead Unlucky, você gosta de... Em sua defesa, Ezo, Kimetsu não é tão legal não também. Esse não é um programa de opiniões impopulares, mas beleza. Sim. Mas eu acho que essa opinião é meio popular sobre o Kimetsu, mas aí é outra questão. Mas a minha questão é que, assim, eu sinto que faz tempo que eu não leio um mangá que a luta em si me hypa, e eu acho isso horrível. Eu quero passar muitos anos lendo shonen medíocre da Jump pensando, que luta da hora! Mexe um poder, caralho! E não precisa nem ter poder. O último mangá mais longo que eu maratonei recentemente foi Tokyo Revengers, que tem seus 20 e tantos volumes. E eu li em 2 dias. Há quanto tempo eu não lia 20 e tantos volumes? Porque eu queria ver os caras brigando. É isso que é uma delícia. Isso bom. Aí é basicamente o motivo que eu leio Baki até hoje, mais de 10 anos depois, e Baki tá uma merda faz 40 volumes. Mas mesmo quando ele tá uma merda, me diverte. Que gratificante saber isso, que Baki é ruim mesmo. Ele tá falando, eu tinha essa opinião baseada em nada, mas agora é baseada na sua opinião. Já foi bom, mas tem um bom tempo que tá mais diverte ainda. Mas você vê que eu não tô em nenhum momento eu tô falando sobre qualidade aqui, tá? Porque é exatamente isso que o Nentakun falou. Pode estar uma merda, mas da hora. É uma merda, mas da hora. Eu tô pró lutinhas, continuo sendo. Tô feliz que eu não parei de gostar de lutinhas. E tô lendo os mangás da Jump, feliz que tô com lutinha da hora. Tava falando com o Luke outro dia mesmo, que uma das maiores qualidades que contribuo pro mangaka é saber explicar que um personagem é tão odioso que ele merece ser socado, e aí no fim do capítulo ele é socado. E isso é um ótimo capítulo. Sim. Não é mais complicado que isso. É uma que tem muitos problemas, mas ele acerta exatamente nisso que você falou. Eu gosto de ver a galera levar o socão. O One Piece foi no capítulo 3 o Luffy socar o Euromepo, e no capítulo muitos o Luffy socar o Tenryubitu.
Sim. Daqui a pouco ele vai socar alguém de novo, e é isso. Mas o Nita falou que ele tinha uma leve variação desse comentário. Uma coisa um pouquinho mais variada disso. Claro. Porque eu ia falar que eu ia defender a estrutura do arco de corredor de inimigos, tipo arco das 12 casas, aqueles arcos que o personagem vão seguindo em linha reta, batendo inimigo atrás de inimigo, sem muita variação e desenvolvimento de personagem, até chegar num final boss e acabar com o final boss. É o arco da Vila do Som do Naruto. Isso, exatamente, esse tipo de coisa. Aquele tipo de cena, quando os caras chegam, topamos com o vilão, o grupo vai seguir em frente enquanto um cara fala, não, eu vou segurar ele aqui, vocês vão em frente. Porra, cara, isso é um dos tropes mais legais desse tipo. eu gosto de um trope parecido, que não é o mesmo trope, mas anda lado a lado. Que é quando o vilão finalmente faz um discurso, agora vai começar, e você vê 6 bichos que você nunca viu na vida do lado dele. E você pensa, é nessa galera que a gente tem que enfrentar. Eu adoro quando a gente vê o timinho completo pela primeira vez. Tipo, eu nem faço muita questão de desenvolvimento, de personagem, grandes reviravoltas. E eu percebi, cara, envelhecendo, que eu gosto de um negócio que é só porrada pura, sem muito firula. Eu andei relendo, assim, não sei se vocês devem ter ouvido falar, o Sakigake Tokojuku, né? E suas variantes. Sim. Cara, ele é totalmente isso. Ele é aquele mangá que tem 2 carinhas no Jump Ultimate Stars, o carinha da espada e o cara meio... E o velho careca que grita. Isso. Eu acho que a forma que o estranho pensa nos mangás é baseado no Jump Ultimate Stars, é sempre assim. É sempre assim. Cara, esse mangá, ele é um exemplo muito nítido disso, que ele é só porrada, e as lutas são uma mais pirada do que a outra, e sempre tem uma explicação completamente absurda, que o cara bota até uma bibliografia, que é de uma editora fictícia que existe no mundo do mangá. E aí... Que picaretagem, adorei. É sempre umas coisas muito absurdas, assim, os caras lutando em boca de vulcão, se cair da teia, cai na boca do vulcão e morre. É sempre um absurdo. O pessoal morre, ressuscita depois. É uma farofada, mas nossa, como eu me divirto nesse troço. Diz aí, Judeu, por que você não concorda? Eu tô tentando formular isso de uma forma popular, sabe? Que não seja só eu odeio Battle Shonen. Não, você pode... Respondendo a isso. Não. Você pode responder com impopularidade. Eu sei, mas não é a vibe do programa. Eu acho que eu não sou anti-Battle Shonen, sabe? Eu não sou anti-porradaria ainda, né? Apesar de que, se a opinião popular mangá bom é porradaria, não. Mangá bom, é empolgante, é divertido, é engraçado, é da hora. Eu prefiro 1000 vezes ainda ler, sei lá, que seja um Blue Flag, que nem teve um final bom, por exemplo, do que, sei lá, um Battle Shonen que eu tô gostando, tipo Undead Unlucky. 1000 vezes, ainda prefiro claro 1000 vezes. Prefere. Ok. Mas eu ainda me empolgo muito fácil com um bom arco de treinamento em Battle Shonen. Isso sim. Como eu adoro um bom arco de treinamento. Nossa, esse é o trope de Battle Shonen que eu posso ler 1000 vezes ainda. Torneio também. Eu acho que é uma coisa que é super clichê, mas sempre diverte. Torneio eu gosto muito. Mas sabe o que é idiota e que sempre funciona comigo? É cena criando hype. É aquela página dupla que tem o nomezinho do personagem e o poder ou habilidade ou qualquer coisa dele, com textinho. Nossa, isso é muito bom. Ou, sei lá, aquela narração no final de capítulo falando, então estava para começar o grande evento que ia mudar a história daquele mundo. Isso. Nossa, é muito hype. Mesmo que não mude porra nenhuma, né? Não, mas aí fica o problema porque depois, mas na hora eu quero muito ver o que vai rolar. E cena cantando só o nome do próximo vilão e nada mais? Tipo, o cara fala, tudo você vai dar de ideia quando conhecer fulano, aí parece uma silhueta atrás do cara numa página dupla. Mas dependendo do caso, de quem seja. Por exemplo, esses dias mesmo teve um mangá que terminou um arco, e aí ele começou a preparação para o arco novo. Na última página ele fez aquele quadro preto falando, esse arco terminou, próxima semana é o arco novo. Porra, aí sim, maluco, eu quero ver qual é o arco novo. Aquele sentimento de conclusão. Colocou no fundo preto é porque o negócio é sério. No fundo preto o negócio é sério. Fim do prólogo, né? Em Vila de Saga. Louco, fim do prólogo, caralho. Por que eu vou me empolgar com essa informação? Eu adoro um fim do prólogo. Dr. Stone, eu nem gosto muito mais do mangá, mas sempre que ele mete essa de fim do arco e começa arco novo, porra, eu sempre tenho esperança que vai vir algo muito da hora depois. É exatamente isso.
e sempre cai, né? A gente se empolga, cara, fica tão bom, não. É que fim do prólogo, só a Vinland Saga falou. Mas eu sinto que vários autores, em determinado momento... Tá no meio do mangá, você já leu pra caralho, você já viu arcos inteiros, e de repente o autor fala, confia em mim, mangá só começou daqui pra frente. E eu sempre confio. Eu sempre pensei, se ele falou, ele sabe do que ele tá falando. O mangá começou agora. Eu gosto disso, cara. Eu gosto disso porque é tipo um drop the mic, assim, pau! Quem era a vez agora? Acho que era você, né, Igor? É o Ninta. É porque o Ninta não mandou um de verdade, né? Ele complementou. É que todo mundo só falou qual o próprio Christian que ama. Ninguém deu a gente babou ovo pra Battle Shonen agora. Eu puxei um assim. Agora sobre uma série específica. Yu Yu Hakusho é de fato um dos melhores mangás de lutinha dos anos 90 da Jump. Achei pouco confiante em separar nos 90. Achei que dava pra ir mais longe. Como você restringiu aí, eu concordo. E assim, quais são os anos 90? Com quem a gente tá competindo? Exatamente? Bom, tecnicamente One Piece, Naruto... Eu ouso dizer até que, sim, se eu botasse num top 10 geral do gênero na história da Jump, acho que ele fica ali confortavelmente numa posição, na minha opinião. Num top 10, né? Top 10 eu consigo botar, confortavelmente. É que ele tem muito das qualidades que a gente já elogia, sei lá, em Hunter x Hunter, já estavam ali desde o comecinho. Estavam. Só que, tipo, de um jeito, daquele jeitinho meio rústico que o Togashi faz, e já me encantou ali de cara. A gente vê a sementinha do que vai virar Hunter x Hunter em Yu Yu Hakusho em todo o arco, isso. A gente vê... Sim, ele tem um charmezinho ali, cara. Até no começo, antes do Yusuke reviver e tal... Eu acho muito especial, as lutas são muito legais, os personagens são muito legais. Eu reli ele uns 2 anos atrás, cara, eu me amarrei, assim, o arco do Toguro, muito melhor do que eu me lembrava, não sei o quê. Eu acho ele genuinamente excelente, cara. Ele termina muito bem também. Ao contrário da opinião popular. Essa era impopular, eu ia falar isso. Essa é impopular mesmo. Eu não reli o Hakusho recentemente, minha experiência é muito do anime e do pouco do mangá que eu li, comprando uns aleatórios, mas eu gostei bastante de Yu Hakusho. E ele acertou numa das tropes de Battle Shonen que a gente falou, que ele tem um arco de torneio da hora pra cacete. Sim. Que é a referência de arco de torneio. Virou o nome Virou o nome do quadro aqui. O arco do Sensui também, aquele arco de lutinha meio ecológica que a gente vê no Hunter x Hunter e tal. Até em Jojo também. O arco do Sensui, o Jujutsu copiou no seu mangá inteiro. Eu não sei. Eu não li Jujutsu. Jujutsu, ele é roubando o poder do... Tem negócio de território, isso aí. Tudo que tem no Sensui tá em Jujutsu. Olha só. Então, eu vendo de longe o Jujutsu Kaisen, eu consigo perceber isso nele. Eu nunca li uma página dele sequer. Não sei porquê. Acho que a estética deve ter me dado essa impressão. Não vou ser impopular aqui. Isso. Ok, o meu vai rimar pra caralho com o do Ninta, mas eu quero falar que Dragon Ball é excelente. Sim. Dragon Ball é excelente. É um dos mangás mais importantes do mundo, a gente vê a influência dele até hoje, um monte de shonen bom, e mesmo olhando pra fonte de origem, eu acho que é muito bom. E os autores estão certos. Os autores estão certos em olhar pra Dragon Ball quando querem fazer um bom Battle Shonen, em buscar inspiração em Son Goku. Concordo plenamente. Eu tava com essa anotada aqui, só que eu fui um pouquinho mais ousado. Eu botei um dos melhores quadrinhos, eu não especifiquei nem mangá. Mas eu não acho que é uma... Não acho absurdo, não. Eu não discordaria, só não me ocorreu frasear dessa maneira. Eu quero reler com o olho de adulto pra Dragon Ball. Eu também quero reler. Porque eu não tô com ele muito fresco na mente. Mas mesmo assim, sabe, o impacto cultural que isso teve em termos de relevância até hoje, e tá tão ativo, mesmo com coisa nova, e eu nem tô vendo as coisas novas, e um monte de gente não tá vendo as coisas novas, mas ainda assim tem um carinho distante por Dragon Ball. Eu acho que é algo que, no mínimo, digno de nota na história, se esbagar. Tipo, eu tenho que colocar, Dragon Ball, os caras estão falando ainda, sabe? Os caras estão citando, os caras estão referenciando. É um Last Impact que pouca coisa tem, né, cara? Sim. Uhum. E ele é meio que. E ele que é uma representação de como ele é meio que um ápice de como é fazer um Battle Shonen numa revista popular que nem é a Shonen Jump, que é meio que improvisando, mas dá um jeito de manter interessante no improviso e conseguir sempre dar uma renovada, trazer uns personagens novos que entram pro
pro imaginário popular daquela história, sabe? Porque não é que nem um Bleach que não conseguiu renovar seus personagens, sabe? Que quando ele tentou fazer arco com caras novos, ninguém lembra dos caras novos, todo mundo lembra só dos antigos, sabe? Não, o Dragon Ball, todo mundo lembra do Ubi, que apareceu em um capítulo. Sim. Eu acho fascinante, cara, que o Dragon Ball, cara, ele tem uma dinamicidade de lutas em que tem pouca coisa até hoje e é muito engraçado ver que o Toriyama desenhou aquilo quase por instinto. Ah, não, A gente começou essa sessão falando de como lutinha da hora e Dragon Ball tem as lutinhas mais da hora que tem. O Toriyama é um excelente quadrinista. E assim, eu vou falar uma coisa, é fácil você fazer uma lutinha da hora quando você tem poderes over the top que nem Jojo. Mas tá todo mundo tacando raio e ainda é da hora. E a gente fala, mas era só os caras tacando raio, é mal tosco. Mas ainda funciona pra caralho. Sim, funciona. Os ângulos dos quadros, a transição de um quadro pro outro é tão fluido, cara. É tão gostoso de ler Dragon Ball, cara. Sim. É fascinante que essa opinião parece que com o tempo tem ficado cada vez mais impopular, na verdade, né? Tipo, e se eu tenho uma opinião é que é meio que um pecado, né? Que parece que a galera, o impacto que de alguma forma o Dragon Ball deixou nos mangás é o anime, sabe? Tipo, mesmo pra leitores, né? Talvez não pra artistas, né? E pra influência. Mas mesmo pro leitor de mangás, o impacto de Dragon Ball é o anime e não o mangá, né? É porque ele, querendo ou não, foi a primeira exposição de muita gente. Uhum. Né? Por isso que tem que rolar um podcast de Dragon Ball aí. É um candidato fortíssimo pra gente falar um dia sobre aqui. Não sei se não reenquadrado, não é enquadrado, mas faz todo sentido a gente reler Dragon Ball. Não sei as novas gerações, mas as nossas gerações, assim, o anime foi uma experiência otaku, pré-otaku, assim, ninguém era otaku quando viu Dragon Ball. Ninguém era, eu me identifico como leitor de mangás, eu me interesso na cultura japonesa. Não, a gente só viu Dragon Ball mesmo, E aí, isso o anime muda muito a percepção. Perfeito. Luke, me dá uma opinião popular aí. Bom, eu vou acabar saindo do tema Battle Shonen, porque... Eu tenho mas eu não quero falar isso. Vocês sabem o que eu vou falar. Faz o que seu coração manda, faz aí. Enfim, eu acho que... Tem um pedaço dessa opinião que é impopular, então eu não vou deixar ela clara, mas o resto não é. Então, o Urasawa é um dos maiores nomes do mangá no Japão. Ele é um mestre de mangá de mistério. Eu sabia que essa ia vir e que ia vir do Luke, ainda possível. Eu pensei em soltar essa, mas eu achei que o Luke falaria melhor. É um dos meus mangakás favoritos. Eu adoro quase tudo que ele já produziu na vida e eu acho ele um quadrinista excepcional. Em personagem, em construção de história, em quadrinização, em construção de drama. Acho todo o mangá dele que eu li, ele dá pra ver o talento dele, mesmo nos mangás que eu não gosto tanto assim, que são pouquíssimos. Eu tenho as minhas ressalvas com o Urasawa, assim, tipo, os finais que eu não costumo gostar muito, que ele às vezes enrola também. Que ele às vezes enrola e tal. Eu ia comentar mas isso eu acho também. ele um artista bem acima da média, assim. Não, ele não é acima da média, ele é excepcional. Eu concordo. Eu achei que o judeu ia jogar pra baixo, ele jogou pra cima. Né? É opinião popular, vamos lá, vai. Eu concordo 100% contigo, Luke, mas eu concordo que no geral, e é uma opinião popular mesmo, de que a maioria dos finais dele deixa a desejar um pouquinho, mas é uma opinião que se fala tanto, e eu acho que na real isso tira muito pouco no geral da qualidade dele como um quadrinista e um contador de história de suspense, sabe? O cara manda bem demais no que ele quer fazer. Vejo que você não gosta muito dos finais, por exemplo, o Monster, que eu amo o final de Monster, eu sei que o Nito odeia, eu sei que... Eu odeio o final de Monster, cara. Mas... Eu odeio também. O mangá de Monster, ele tem várias histórias dentro dele, aquelas vinhetinhas do Urasawa. Nossa, você vê que ele é um gênio contando esse tipo de história, contando essa história pequena, e em caracterização, em narrativa pequena. Que eu ia completar o Luke, eu acho que o Urasawa ele tem um talento ímpar em mostrar o drama humano na situação, porque não importa o mistério, seja ele uma coisinha pequena, um homem foi assassinado na própria sala, ou uma coisa grande, tem uma conspiração de século envolvendo o desenho de um morcego, você sempre vê da perspectiva de um cara que tem problemas muito pé no chão, e a perspectiva dele é muito humana, e você entende rápido quem é aquele homem, porque ele tem problemas, porque ele tem sonhos, porque... E Monstro funciona por isso, porque tem muita vinhetinha desses secundários que eles te marcam, porque eles vai ser um capítulo, mas eles têm histórias boas. Steiner, né, por exemplo. Eu briguei com Monster, eu fiquei muito puto, eu não quis mais ler Urasawa,
eu li Billy Bat, eu lembrei de o quanto eu amo esse mangá, o quanto ele é bom. Não, Monster, aquele primeiro volume dele, que é quase uma vinheta um pouquinho maior, né? É possivelmente um dos melhores, volumes, sabe? Da história dos mangás. É muito bom. É quase perfeito. E poderia ter terminado a história ali, de certa forma. Ser um final meio aberto e tal. E seria excelente. Extremamente bem construído. Eu posso não gostar muito dos finais do Urasawa, mas eu tenho que dar o crédito que o cara sabe prender muito bem a nossa atenção com suspense. Ele conta muito bem a história. Eu acho que esse é todo o ponto. Ele é um bom contador de histórias. Te prende, não tem o que fazer. Você pode até estar odiando naquele momento, mas tá preso na história. Sim. Inclusive, é o que aconteceu com um dos mangás dele que ninguém leu aqui, que só eu, que é o Rap. Esse mangá, eu passei a leitura inteira frustrada com vários elementos dele, que não vem ao caso, mas eu li até o final, eu li 3 dias, eu li 8 volumes num dia só. E eu li puto, mas o Urasawa é muito bom em fazer você querer continuar lendo. Fato. É sempre assim. Uhum. Judeu, chegou a hora. Chegou a hora. Eu acho que esse podcast inteiro foi só pra eu falar isso. E o que eu vou falar agora é o máximo que vocês vão conseguir arrancar de mim, ok? One Piece é divertido e continua muito divertido, ok? Tá bom? Estão satisfeitos? Eu tava jurando que ia ser Naruto. Eu não sabia. Naruto terminou com muita gente desgostando da reta final. E tava no volume 70 e pouco. Foi quando terminou Naruto. One Piece tá indo pro volume 100. E bem ou mal, One Piece ainda é One Piece. Ainda é o mangá que ainda tá seguindo nessa das pessoas. E a galera ainda tá empolgada com One Piece, que nem tava empolgada 50 volumes atrás. E acho que é um mérito gigante do Oda conseguir manter esse pique até agora. Não é normal. Mangás não duram tanto quanto One Piece. Mangás não duram tanto quanto One Piece, ainda vendendo o que o One Piece vende, ainda tendo a popularidade que o One Piece tem. Não, e isso que eu tô disposto a falar, que, sei lá, o One Piece teve momentos baixos, tão baixos quanto pra mim, eu acho, pelo menos, tão baixos quanto os piores momentos de Naruto. Mas ele soube se recompor, que foi algo que Naruto nunca conseguiu fazer, sabe? Quando ele caía, ele só ia pra baixo, sabe? Ele não, se ele voltava a ficar melhor, era 1 ou 2 capítulos só. Mas, no geral, a qualidade dele só foi descendo. E o One Piece, sei lá, teve Dressrosa, que possivelmente foi o pior momento da história inteira, pra logo em seguida... Oi? O Ninta gosta muito de Dressrosa. Ah, tá, ok. Bom, essa aí é uma opinião impopular sua, Ninta. Nossa, não, isso não pode não. Mas a minha conclusão é que depois de Dressrosa veio pra mim um dos meus arcos favoritos do mangá inteiro. E não é só Naruto, é pouco Battle Shonen que consegue se recompor depois de um arco ruim. Normalmente é só pra baixo, sabe? Só piora. E o One Piece... um dos méritos dele dessa duração toda de ele conseguir se manter popular, eu acho que diz respeito a isso, de que ele piora, mas ele melhora, assim. De acordo. E meio que só um adendo indireto, e é meio que a relação é indireta, mas esse podcast, se a gente for na gênese da existência desse podcast, ele só existe por causa de One Piece. Porque se for voltando na existência de eu criar um podcast, de eu ter uma comunidade no Orkut sobre Shonen Jump, tudo volta à comunidade de One Piece, que é onde eu conheci o Iso, inclusive. Sim. E tem uma gênese, uma árvore genealógica que você for descendo resulta neste episódio do Mangá ao Quadrado. Bom, eu digo que a história do Mangá ao Quadrado deve tanto a sua origem ao One Piece quanto a Naruto, porque aí entra a minha história, então. Isso é verdade. Eu nunca teria lido mangá se não fosse Naruto. O pai e a mãe do Ao Quadrado é Luffy e Naruto e One Piece. É tipo o Hashirama e o Madara fundando Konoha. Cara. Ai. Que absurdo. Beleza. A gente vai encerrar aqui. Vai querer fazer uma rodada quick. Vamos fazer uma rodada quick aí, vai. Opiniões populares rápido aí, que vocês têm aí, últimos itens aí na lista de vocês aí. Sem muita discussão. Ó, eu tenho uma opinião popular negativa. Que não é meio negativa, tipo, é semi-negativa. Mas é impopular neste podcast, mas popular mundialmente, que Neuro, que a gente gosta tanto, tipo, ele nem é tão bom assim, sabe? A gente tem no Gabi Neuro, do mesmo autor de Assassination Classroom. Tipo,
Tem coisa legal, mas todo mundo que leu depois do hype de alguém falar que é muito bom, fala, nem é tudo isso, e realmente não é tudo isso. Não é tudo isso, não. Ele tem aquele um arco muito bom, que a gente já fez um podcast sobre, e de fato é muito bom, né? Sim. Mas tirando isso, ele ok, vai. E até esse arco ele tem uns momentos ok, vai, né? Não é tudo isso. Eu tenho que reler, faz muito tempo que eu li. Eu li na época que tava saindo. Então, eu também. Alguém mais tem um quick aí pra jogar? Eu tenho um aqui que acho que nesse podcast é meio impopular, mas num geral as pessoas parecem concordar. Rumiko Takahashi é uma gênia da comédia. Ok, não concordo mesmo. Eu não tenho conhecimento pra opinar. Eu tenho conhecimento limitado que eu uso pra concordar plenamente, como se eu tivesse conhecimento total. Cara, tudo que você só leu o Hanima Meio, é isso, né? Hanima Meio. Mas eu tenho o mesmo conhecimento e a opinião contrária. Então, a Rumiko Takahashi eu acho ela genuinamente muito boa em comédia. Hanima Meio é um dos meus mangás favoritos de comédia. Urusei Yatsura eu gosto muito. Maison Ikkoku é comédia romântica com comédia em ênfase grande. Sempre me diverte. A opinião popular negativa aqui também. Berserk, de fato, ele fica pior depois da Era de Ouro e nunca ficou tão bom quanto foi na Era de Ouro. Nem nunca vai ficar. E olha que a Era de Ouro nem é tão boa assim. Isso, fecha aí com a sua última, então. Eu vi que o Estranho ajudou, fizeram uma meia-culpa de dar uma porrada no mangá por causa de um carinho, e eu acho que Gantz tem uma lista muito, muito grande de defeitos. Se eu quisesse falar só o que Gantz fez errado, eu podia falar por uma hora. Eu gosto vou muito de Gantz, mas eu tô com isso nessa. Eu gosto muito de Gantz também, mas eu tô com essa. Todo mundo que eu conheço que fala que gosta de Gantz fala, mas Gantz é foda, né? Tipo, é bom, mas nossa, complicado. Gantz, às vezes, cara, ele cai naquele caso do uma merda, mas eu gosto. Mas é isso. É que por mais que eu goste de Gantz, eu tô cada vez menos paciência com o Taeyong. E aí eu volto pra Gantz e vejo, ali, filha da... Leitura de e-mails estranho do Mangá ao Quadrado número 269, Sistema de Poderes. Os e-mails chegam no contato@alquadra.do e também a gente pega comentários no blog alquadra.do. É isso. Vamos pros recadinhos da semana? Exato, a nossa agenda, que é pra todo mundo. Eu tenho dúvida se as pessoas ouvem, porque toda vez que eu falo, o próximo programa vai ter alguma coisa. Então, não é Fire Punch? Não é Fire Punch ainda, a gente avisa. Mas de qualquer forma, os nossos próximos programas é o Reenquadrado, que é aquele podcast que a gente lê um mangá de 4 volumes, é ainda sobre Kingdom. O segundo episódio dos volumes 5 a 8 vem na próxima semana. Eu tenho que ler ainda esse negócio. Eu também, já tá pronto aqui no meu computador para eu ler essa semana. O Quadrinho ao Quadrado, que é o nosso podcast mensal sobre quadrinhos nacionais, segue com aquela temática da gente falar de quadrinhos disponíveis online de graça, e dessa vez é o quadrinho Teocrasília, que está disponível no Tapas.io também. Então, vamos lá ler e comentar com a gente. Exato. E os enquadrados continuam os mesmos, que a gente ainda não gravou nenhum, então ainda é Girls Last Tour, é o próximo. Primeiro Girls Last Tour, deixa bem claro isso. E aí Fire Punch, gente. Então não vai vir Fire Punch antes de Girls Last Tour. Exato. E a gente é muito fiel à agenda, né? A agenda, a gente respeita ela o máximo que dá. Perfeito. Beleza, então. Vamos agora pro Slowbook Report, que é coisa que não tem a ver com o programa. Só do Gustavo, da Bahia. Quer saber por que nenhum dos participantes do podcast leu até agora Billy Bat. E também quer saber se há alguma possibilidade de fazer um reenquadrado de tal. O Iso e o Luke leram, né? Billy Bat. Até neste programa é citado de passagem isso, a existência deles terem lido. E eles gostam bastante. Eu tô pra ler ainda. Eu também. Acho que você também. Mas não tem cara de reenquadrado, eu acho. Você acha que não, né? Não, de reenquadrado, eu tenho minhas dúvidas se Urasawa é bom para um reenquadrado. Talvez não, desculpa, reenquadrado. Eu fiquei confuso com os nomes dos podcasts. Não, reenquadrado eu não quero mesmo, não. Não quero comentar de Billy Bat
por 6 meses. Não, obrigado. Eu quero, se eu for ler, eu vou ler tudo de uma vez e a gente comenta tudo de uma vez. Talvez um dia tenha um episódio Billy Bat só. Na mesma pegada que o Monster. Perfeito. Agora sobre o tema dos programas, que foi sistema de poderes. O Diego Mendes, ele diz o seguinte: uma coisa que eu queria ressaltar é que um bom sistema de poderes é aquele que os poderes refletem a personalidade, desenvolvimento ou algum detalhe do personagem. Por exemplo, Nen, de Hunter x Hunter, e dobra de elementos de Avatar The Last Airbender. Tem personalidade no Avatar? Achei que todo mundo do país tinha que ter aquilo. Mas ele é meio... Não é xenofobia a palavra. Ele não é restrito também. Mas tipo... Ele padroniza as pessoas dos países. Em algum nível, pelo menos, sim. Aí é claro, sei lá, tem personagens que quebram a expectativa e tal, né? Mas, tipo, essencialmente, né? Todo mundo da Nação do Fogo é um pouco cabeça quente, sabe? Ok. É um continente inteiro. Isso de refletir a personalidade de personagem, eu lembro de algo que me irritava um pouco, que era muito pouco aproveitado na todas as interpretações do Lanterna Verde nos gibis da DC, porque tem um monte de Lanterna Verde, e aí alguns eles fazem que, tipo, o cara que é militar lá, que é o Jon Stewart, que é o famoso do faz desenho, tudo retinho. O dele também é coisa, no gibi pelo menos, né, é coisa mais militar mesmo, é arma, é tiro, é avião. Não, acho que esse é o Hal Jordan que é isso. Não lembro. O John Smith, ele faz tudo, tipo, é só triângulo e círculo e quadrado e tal. Raramente faz alguma coisa mais engenhosa. Aí o Kyle, esqueci o nome dele... Kyle Rayner, não lembro o nome desse cara, sei lá. Eu já não lembro mais. Ele é artista, então ele fazia coisa mais abstrata. Mas, tipo, fora esses dois, não tem muito. Interpreta isso. O Diego segue aqui. No entanto, se não for servir para o propósito de caracterização e narrativa, a segunda coisa que o autor pode fazer é ao menos fazer com que cada personagem tenha a sua especialidade e variação própria dentro desse mesmo sistema de poder. Um exemplo, os usuários do Rokushiki da CP9 de One Piece. Eu não lembro deles serem muito variados entre si. Tipo, eu acho que tinha um que aguentava mais dano, e era isso que tinha de variado, não era? Só isso? O negócio... O cara do cabelo ali, não tinha um negócio dele? Eu acho que era só... Não tinha nada a ver com... Não, o dele tinha do cabelo mesmo. Alguém pulava no ar muito bem? Eu não lembro. Mas eu acho que se da gente ter essa dúvida já não reflete. Não é um bom exemplo. Eu acho que seria melhor... Não, acho que eu ia falar Fire Force, mas ele representa a personalidade, então é o primeiro caso. Pro segundo caso, eu não sei, não pensei em nenhum. Seja nem o Nen, por exemplo, é tão bom nisso, né? Porque, beleza, ele tem várias características, mas cada pessoa inventa o que quiser dentro dessas características, que nunca é tipo, não, esse cara ele é muito bom de emissão, sabe? Não, ele é muito bom de fazer fumaça. Do nome dele, exato. Eu não consigo nem pensar em algum exemplo agora de tipo, em algum nível Naruto um pouquinho nisso, mas não tanto também. Mas o exemplo específico, por exemplo, do Rock Lee em Naruto, né? Naruto tem o quê? Tem Genjutsu, tem Ninjutsu e tem Taijutsu, né? Aí, tipo, o Rock Lee é o cara do Taijutsu, né? Acho que nesse sentido é bem feito. Talvez. Mas, sei lá, um personagem no mangá inteiro. O próximo comentário aqui é do Edivaldo Rodrigues da Silva Filho. Ele comenta, eu achei interessante, sobre o sistema de poderes de batalhas indiretas em animes como Beyblade, Bakugan ou uma certa franquia de trens. Né? Minha preferida. Onde os malucos basicamente ganham no grito e foda-se. Né? Até tentam fingir que tem uma estratégia, mas no fim o peão dos outros pode ser qualquer poderzinho que no final vence quem tem mais corda vocal. É verdade isso, né? Tipo, todos esses animes de franquia ou mangá de franquia, tipo, os caras fingem por um segundo que teve uma estratégia, mas no final não, é quem gritou mais alto. Então. E eu não lembro nem muito de distinção. Tipo, todos os peões de Beyblade tem um monstro diferente dentro. Mas isso não muda, é um peão girando. No final de tudo é sempre o peão girando. Então, né? Os peão era um pouquinho diferente, até porque eles queriam vender peões diferentes. Né? Mas mudava a cor, né? Só. O formato um pouquinho, talvez, mas bem pouco. É o sistema de poderes talvez mais destilado possível. Tipo, não tem nada, é só os caras gritando ali mesmo. Poder pelo poder. E finalizando aqui a leitura de e-mails, a Yukinami diz, ela comenta sobre como o sistema de poder é importante até o ponto em que você tem que dar contexto para o leitor ficar imerso.
Aí ela cita aqui o exemplo de só no caso de Chainsaw Man tem o fato de que os demônios têm poder na base do medo. Por isso, existem padrões de demônio, mas nunca têm seus poderes explicados direito. E possibilita que eles façam umas coisas estranhas, como a Makima, o demônio da escuridão e até mesmo o da arma, o demônio da arma matar pessoas sem um padrão compreensível. Porque tudo que eles têm que ser é assustadores, né? Exato, então, não precisa explicar nada. Tipo, tanto que o cara fala aí, o demônio das armas. Ou seja, o quê? Esse cara deve ser do caralho, né? Tipo, porque a arma é um negócio que dá medo, né? Que era mesmo, mas era meio qualquer coisa o poder também. No final das contas. Mas é curioso que a gente ficou muito tempo teorizando qual vai ser os próximos medos que vão aparecer, né? Tipo, você já foi criando o mangá pro autor na sua cabeça? Eu lembro de ficar muito tempo conversando com a galera de qual o medo mais primordial, né? No final nem teve isso. Não teve. Isso aí foi quando eu lembro que foi na época que apareceu da escuridão, que todo mundo, nossa, se a escuridão é primordial, o que mais que é primordial? Tipo, é morte, né? Medo da morte, acho que é o medo mais... E, tipo, rende uma discussão boa, né? E não tem um padrão de poder, tem um padrão de construção de mundo, mas... Beleza, Judeu. Essa foi a leitura de e-mails. Chegamos aqui ao final da leitura de e-mails. It was 4 in the morning, clear as all hell that you'd already gone. You know it's that dear, you know I hate to disappear, but the days are short and the nights are... Recomendação da semana é minha, Judeu. Eu sou assim estranho, não tenho a mínima ideia, estou muito curioso. A minha recomendação vai ser de um mangá de um volume concluído chamado My Broken Mariko. Ok. My Broken Mariko vale o aviso de gatilho. Né? My Broken Mariko, ele trata sobre suicídio. Basicamente a história acompanha a personagem Tomoyo, que ela teve uma adolescência com uma relação muito próxima com uma amiga chamada Mariko, e o mangá começa com ela vendo a notícia de que a Mariko tinha se suicidado. E aí o mangá todo parte de uma análise, mostra como essa garota, essa Tomoyo, garota não, né, porque ela já é adulta nesse ponto da história, é como ela vai lidar com o luto, como ela vai lidar com as memórias dela, do que ela pensa que ela poderia ter feito, o que aconteceu, como foi a vida da Mariko até ali, que ela teve uma adolescência bem complicada. Na verdade, a adolescente tem uma vida inteira complicada de abusos, de abandono, depressão, vários problemas. E basicamente é um mangá tratando do processo de luto dela, né? O que ela vai fazer pra lidar com essa morte na vida dela. Eu achei um mangá bastante cru, assim, bem direto mesmo na cara desses tópicos, não tenta passar uma camada de açúcar por cima pra amenizar, porque não é um assunto mais leve. E ele trata de uma forma bem honesta, no sentido de que, olha, essas pessoas quebradas, elas estão quebradas, e é difícil lidar com as pessoas que estão quebradas, sabe? Porque é um histórico, não é uma situação, né? Então, muito da história da pessoa dessa Tomoyo tentando refletir no porquê que a Mariko tomou essa decisão agora, depois de tudo pelo qual elas passaram. E o mangá tenta trabalhar um pouco em cima disso e trazer algumas visões do que ele acha sobre isso, todo esse processo de luto e o que vem depois de você perder alguém pra uma situação tão traumática dessa forma. Eu acho que é bem interessante, é uma leitura bem legal. Eu tomei conhecimento desse mangá porque eu vi uma capa dele. Boa capa. Então, a gente segue o perfil do Ao Quadrado, segue um monte de perfil de editora americana. E aí vira e mexe aparece ali, quando eu tô no Tweet Deck, aparecem uns anúncios ali. Aí apareceu um anúncio que tinha sido licenciado. Aí eu perguntei se era bom no meu Twitter, falaram que era bom, fui atrás antes de ler a versão daí impressa. E achei muito bom mesmo. Acho que vale a pena. Acho que é uma leitura. Ela é bem rápida, porque é curtíssimo, são 4 capítulos em um volume, mas eu acho que é bem significativo. Excelente, eu acho que eu também já tinha me deparado com My Broken Mariko, talvez justamente porque foi licenciado.
Mas eu não vi ninguém recomendando muito incisivamente, nem nada. Não tinha nem a mínima ideia do que era a história. Bem capaz de eu ler, curtinha, eu tô curioso agora e eu tô num bom momento pra ler algo bem depressivo. Sempre bom. E tem um bom nome, né? My Broken Mariko. Excelente mesmo. Boa capa, bom nome. Primeiro mangá da autora, não tem nada aqui além disso. Não, pois é, eu fui ver antes de recomendar, não tinha mais nada dela, curioso. Mas beleza. Alguém pra ficar de olho. Sim, ficarei de olho. E é isso, fica a recomendação de My Broken Mariko. Recomendação feita, só falta dizer até semana que vem. Até semana que vem. But you gave up a look, but I just don't care for and I cannot get through. But you're writing again, and I'm glad, old friend, to make sure you write me out of where you get to. I was just gonna tell you that I don't want to let you down. I hate to disappear, but the days are short and the nights are getting long. And I just mean to tell you